Terceiro dia de treinamento da evangelização, com o tema Desafio de conduzirmos pessoas ao processo de conversão. Hoje à tarde, nós vamos apresentar 3 objetivos. Primeiro, fazer um panorama do que é o curso Conhecendo o Amor de Deus, do que é a consolidação da fé. Segundo, nós vamos dar uma pequena parcelada das primeiras lições, especialmente a lição número 2, para mostrar para vocês como que esse curso Conhecendo o Amor de Deus foi montado em cima do foco da ressurreição, em cima do foco do arrependimento, como método que nós vimos nesse treinamento. E em terceiro, a maior parte do treinamento hoje, nós vamos ter ensaio prático, uma oficina, vamos dividir em grupos, onde a gente vai ter a oportunidade de praticar essa estratégia de evangelização. Tá? Eu vou apresentar a estrutura que hoje o Departamento de Missões tem oferecido para o trabalho com o Conhecendo o Amor de Deus. Né? Primeiro, a gente disponibiliza esse material de forma gratuita para a evangelização. Então, se for usado para discipular alguém na universidade, vizinhança, colega de trabalho, nas ruas, esse material sai de forma gratuita. Somente quando ele é usado dentro da escola bíblica dominical é que o nosso pastor orientou para cobrar o valor, a exemplo como se cobra uma revista de escola dominical. Então, é um material sistemático, nós vamos apresentar a estrutura dele. E nós temos um treinamento online, a exemplo como esse treinamento de evangelização, nós temos um treinamento online gravado como esse, sobre uma capacitação do discipulado 1 a 1. Né? Está no site, está lá, eu vou mostrar essa informação lá no site. Nós temos as videoaulas com os subsídios de como ministrar e como se posicionar em cada etapa do encontro do Conhecendo o Amor de Deus. E nós temos os materiais devocionais sugeridos a compartilhar com o aluno que estiver fazendo o discipulado ou a consolidação da fé após cada lição. Após cada encontro já tem um material no site proposto, material esse que vai sempre reforçar algum conceito visto numa lição que já passou ou antecipar algum conceito que virá da próxima lição. Então, só para demonstrar para vocês, no site nós temos lá o menu evangelização, que é onde a gente está colocando todo o treinamento. Esse treinamento que agora está sendo gravado vai estar aqui, evangelização, no site discipuladalagoas.com.br. E essa estrutura da consolidação da fé do Conhecendo o Amor de Deus está nesse menu aqui, consolidação da fé. Então, se você clicar aqui em consolidação da fé, você vai ter todo o material de treinamento e de videoaulas. Então, a primeira sessão daquela parte da consolidação da fé é esse treinamento que foi feito nessa sala há uns 2 anos atrás, sensibilização e capacitação para o discipulado 1 a 1. São 3 vídeos que ao todo deve dar aí 2 horas e pouquinho de treinamento. Né? Está lá no site. Aí nós vamos ter 4 pequenos vídeos de 10 minutos, cada vídeo desse aproximadamente 10 minutos, sobre instruções necessárias a uma primeira visita, o primeiro encontro com Conhecendo o Amor de Deus, que a gente chama de visita de implementação. Nessas instruções nós temos videoaulas minhas e duas sessões do pastor Médici lá de Joinville, que foi a igreja que influenciou, a igreja da Assembleia de Deus de Joinville influenciou a Assembleia de Deus de Alagoas nesse trabalho de Conhecer o Amor de Deus nas casas. Então nós temos recortes do que fazer e do que não fazer numa visita de implantação do curso. Aí depois nós temos as videoaulas da primeira lição. Quem é Jesus? Uma videoaula minha e uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, que foi montada em cima do Evangelho de João,
E também o conhecer o amor de Deus foi montado em cima do Evangelho de João e vai servir muito bem como subsídio de como ministrar essa lição número 1. Aí depois nós vemos com a lição número 2, que tem uma videoaula minha, e um treinamento do Ministério da Caravana do Arrependimento, que eu falei que foi uma fonte de influência para essa estratégia de evangelização, confrontando as pessoas com a lei de Deus, chamando ao arrependimento. Então tem o treinamento deles com um subsídio para alguém que vai ministrar a lição número 2. Então, numa preparação para você se envolver com a evangelização do conhecer o amor de Deus, você não precisa assistir todo esse material de uma vez. Basta que, antes de cada encontro, você vá no site. Eita, o próximo encontro vai ser a lição número 2. Então eu vou lá no site, vou assistir a videoaula, vou estudar a lição número 2 primeiro, né? E depois eu vou ver a videoaula de como ministrar a lição número 2. Então você vai ter todo o apoio, toda a estrutura para a execução desse trabalho, como foi planejado, né? A terceira lição, apenas uma videoaula, o pecado e o plano de Deus. A quarta lição, a necessidade de escolher a Cristo. 2 videoaulas, uma da lição e uma do anexo. Cada uma dessas lições vai ter um anexo. Às vezes a videoaula tem, esse aqui, por exemplo, tem a videoaula da lição e do anexo no único vídeo. Aqui a gente achou por bem fazer 2 vídeos, um subsídio para a lição e um subsídio para o anexo. E nessa lição 4 a gente ainda tem um subsídio impresso em PDF para a pessoa clicar e baixar. Ainda vai ter um subsídio impresso em PDF. Aí vem a lição número 5, Jesus Cristo, o Senhor, duas videoaulas, né? Essa videoaula aqui, por exemplo, é conte o seu testemunho como uma maneira de influência. Discípulo de Cristo, lição número 6. E a última videoaula, lição número 7, a maravilhosa pessoa do Espírito Santo. Então, todo o material, a estrutura já está posta, né, que vai facilitar o desenvolvimento do conhecer o amor de Deus como uma estratégia tanto de evangelização como de consolidar as pessoas que se converterem na evangelização. Voltando lá para o menu do site, então todo esse material de treinamento vai estar lá nessa parte de consolidação da fé. Abaixo dessa consolidação da fé, aí a gente vai ter os materiais devocionais após cada lição. Então, se eu clicar, por exemplo, aqui, pós-implantação do curso, eu vou entrar numa seção do site que eu vou ter instruções do que você compartilhar no WhatsApp do seu aluno acerca de alguns materiais devocionais que vai preparar o coração dele para a primeira lição. Então já tem tudo isso desenvolvido lá, tanto o texto que você vai copiar, como os vídeos que você vai compartilhar. E agora um panorama geral das lições, né? Aqui nós temos, primeira etapa da consolidação vem a visita de implementação. Primeira lição, qual é o tema? Quem é Jesus? E o anexo vem com o martírio dos apóstolos. A segunda lição, o pecado e nossa separação, e um anexo, a justiça e a santidade de Deus. Eu vou detalhar para vocês, de forma breve, essas 2 lições, para vocês verem como que o curso está focado na estratégia de evidenciar a ressurreição de Jesus e buscar o arrependimento das pessoas. Aí a lição número 3 vem o pecado e o plano de Deus e um anexo da serpente de metal. A lição número 4, a necessidade de escolher a Cristo, e o anexo 4, o gozo da vida eterna. A 5, Jesus Cristo Senhor,
o anexo único mediador. A 6, o discípulo de Cristo e o anexo o compromisso que existe de mim, a 7, a maravilhosa pessoa do Espírito Santo. Então, normalmente, no Conhecendo o Amor de Deus, a gente, na lição número 4, é que vai persuadir o aluno a tomar uma decisão de conversão. Isso pode acontecer antes? Pode, por um agir do Espírito Santo. Pode acontecer, inclusive, depois? Pode. Né? A gente já passou por aqui, onde o aluno disse que não queria, mas depois, no final, depois de ver outras lições, tomou sua decisão. Mas a gente tem um direcionamento para, nesse momento aqui, levá-lo a tomar uma decisão. A lição foi construída para mostrar que o ato de não decidir já é uma escolha. Né? E só relembrando aqui aquele esqueminha que a gente viu do Romanos 10:9, confessarmos Jesus como Senhor e no nosso coração cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então essas duas etapas, confessar Jesus como Senhor, está envolvido crer na divindade de Cristo e uma submissão ao senhorio de Cristo. Com base nesses dois desafios, nós temos a lição número 1 e a lição número 5 para reforçar a crença da divindade de Cristo, da sua ressurreição como evidência disso, né? A submissão da pessoa ao senhorio de Cristo, confessar Jesus como Senhor, não é só crer na divindade de Cristo, mas se submeter também ao seu senhorio na sua vida. Aí vem as lições: 4, tomar uma decisão; 6, ser discípulo de Jesus; e 7, comunhão com o Espírito Santo. E acerca do desafio de crer com o coração na ressurreição. A ressurreição representa a plenitude da obra redentora de Cristo. Vem o anexo 1, o filme, que a gente também tem a recomendação de filme para se conhecer, que é o Defesa de Cristo, a influência do discipulador e a lição número 2 e 3 também montadas para essa finalidade. E aqui, só para título de uma pequena pincelada para vocês vislumbrarem o conteúdo e o material do Conhecendo o Amor de Deus, ele é rico em imagens. Infelizmente, por questão de orçamento, essas imagens estão todas em preto e branco. Mas todo o material é cheio de imagens e mesmo em preto e branco já dá uma boa percepção do que a imagem propõe. Então, a primeira lição, por exemplo, começa com o título de quem é Jesus e a reflexão de que existe alguém que criou todas as coisas, que a Bíblia narra que Deus falou e as galáxias assumiram seu lugar, as estrelas iluminaram os céus, os planetas começaram a mover-se em sua órbita ao redor do Sol. Foram palavras impressionantes, sem limites, extremamente poderosas. Aí a gente vai e entra na narrativa de João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A gente fala que um dia Deus encarnou. Veio a uma partícula do universo, o planeta Terra, o poderoso Criador se tornou uma parte da criação, limitada pelo tempo, espaço, suscetível ao envelhecimento, às enfermidades e à morte, mas o amor o impeliu. Então ele veio para livrar e salvar aqueles que estavam perdidos e dar-lhes o presente da eternidade. Ele é a palavra, é Jesus o Messias. Então nós começamos o Conhecendo o Amor de Deus apresentando quem é Jesus, a identidade de Jesus, e partimos para o anexo da lição número 1, apresentando a confiabilidade do testemunho da ressurreição de Cristo, trabalhando uma das maiores evidências desse testemunho, que é o martírio dos apóstolos. Nós vamos mostrar como que os apóstolos foram massacrados, esmagados pela oposição, e mesmo diante dessa oposição, eles foram fiéis ao testemunho de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E vamos fechar já esse anexo com o desafio dele assistir o filme Defesa de Cristo para reforçar essa compreensão da identidade de Jesus e de sua ressurreição. A lição número 2, montada
em cima do método que a gente trabalhou nesse treinamento, buscando o confronto com a lei de Deus, a convicção de pecados, o arrependimento. Então, usar imagens como essa, define-se o que é pecado, transgressão dos mandamentos de Deus. 1 João 3,4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A gente tem essa imagem que faz uma ideia de projeção e crescimento de dívidas. O pecado é como uma dívida. O próprio Jesus nos ensina a orar assim: perdoai as nossas dívidas do Pai Nosso. E o pecado é como uma dívida que nos impede de nos aproximarmos de Deus, que se acumula cada dia que se passa. Cada dia a gente vai acumulando pecados em cima de pecados que não são apagados por boas ações, eles vão se acumular contra nós. E quando conhecemos a lei do Senhor, percebemos que todos nós transgredimos e quebramos os seus mandamentos em pensamentos, ações e palavras. E há uma perspectiva do julgamento de Deus, está próximo, né? Como diz lá em Hebreus 9:27, que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vivo depois disso juízo. Dessa maneira, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 4:14-12. O aluno é levado a refletir se ele está preparado a enfrentar isso. Ele é levado na revista, no Conhecendo o Amor de Deus, ao teste da bondade. Está aqui, o teste da bondade. E é aplicado o teste da bondade com ele. É explicado para ele que já existe nas Escrituras a sentença condenatória de todos os homens. Todos nós já estamos condenados. Não é algo que a gente vai esperar para ver o que vai acontecer. Já existe nas Escrituras essa condenação. Nós lemos 1 Coríntios 6, 9 e 10. Né? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros hão de herdar o reino dos céus, e assim por diante. Lemos Apocalipse, capítulo 22, versículo 14 e 15, que ficarão de fora os cães, feiticeiros, adúlteros, homicidas, idólatras, todos os que amam e praticam mentira. E apresentamos o texto de Tiago 2, 10, 11, porque qualquer um que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado por todos, porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor de toda a lei do Senhor. Né? E aí vem as tarefas de casa. Cada lição você entra com tarefas de casa, perguntas, orientações para que o aluno faça em sua casa. Na tarefa de casa da lição número 2 é colocado lá o rico e o Lázaro, a passagem que se encontra lá nos Evangelhos, e uma sensibilização em cima do texto que fala sobre a perspectiva de julgamento, de sofrimento eterno, né? E algumas perguntas que vai trabalhar isso. Aí depois de ver a lição número 2 com o método de evangelização, buscando o arrependimento, entramos no anexo 2, que tem como objetivo fechar totalmente qualquer expectativa de fuga da parte dele acerca do julgamento de Deus. O anexo pergunta, por que Deus não pode simplesmente ignorar o nosso pecado? Aí esse anexo vai trabalhar a justiça e a santidade de Deus. Então é um anexo muito profundo, né, que a depender da postura do seu aluno, você pode sintetizar o anexo ou você pode marcar um outro encontro só para ver o anexo, se ele ainda tiver apegado a alguma expectativa de salvação por obras ou algum aspecto de justiça própria. Né? E aí, a extensão do Conhecendo o Amor de Deus, quando a gente vai fazer nas casas, ela tem flexibilidade, ela não é algo engessado, ela não é algo fechado. Obviamente que na viagem missionária, algumas casas vão chegar até 70% do curso, 80% do curso, outras vão chegar ao final do curso, porque a gente vai ter um cronograma a seguir de finalização do trabalho. Mas quando a gente faz, por exemplo, aqui com algum amigo na universidade, no colégio, na vizinhança, ela não tem a obrigação de se fazer em 7 encontros, por exemplo. Você pode fazer no mínimo em 8 encontros, eu diria,
Mas você pode ir para 12, 13, 14, conforme a necessidade, porque em algum aspecto você pode pegar uma lição e um anexo, você dá dois sábados, 2 encontros. Já numa outra lição você pode, no mesmo encontro, já sintetizar a lição e apresentar com mais detalhe o anexo. Todas as discussões vão estar nas videoaulas. Aí vem a terceira lição com as boas novas da salvação. Né? Agora nós vamos falar sobre como fazer a conexão da estratégia de evangelização apresentada durante esse treinamento com a estratégia do conhecer o amor de Deus, pensando nas viagens missionárias. Então, quando a gente vai evangelizar nas ruas, nós não vamos chegar para as pessoas como se estivesse oferecendo um curso. Nossa perspectiva não vai ser essa. Nossa perspectiva vai ser: a gente vai às ruas para fazer a evangelização corpo a corpo, porta em porta. Se alguém chamar para a gente entrar na sua casa, a gente vai entrar. Só uma breve ressalva: nós tivemos experiências diferentes nessas viagens missionárias, e em Canastra, por exemplo, nós pudemos fazer uma palestra de sensibilização da congregação e mobilizar os irmãos da congregação para ir atrás de pessoas desviadas do Evangelho, às vezes um filho, às vezes um marido, um vizinho, ou pessoas amigas do Evangelho que pudessem receber uma visita. Então, os próprios irmãos, depois desse treinamento, já marcaram algumas casas para a gente visitar. Então, a gente já chegou em algumas casas já marcadas, de pessoas que já estavam compromissadas em nos receber. Aí, nesse aspecto, os discipuladores foram com a intenção já de estabelecer um conhecer o amor de Deus. Só que nem todas as duplas conseguiram pegar 2 casas a partir desse trabalho de intermediação dos irmãos de lá do campo missionário. Aí as duplas que não pegaram as 2 casas, a partir dessas visitas pré-estabelecidas, elas foram para a evangelização do porta em porta. E essa viagem missionária que nós vamos agora para o Complexo ABC, essa perspectiva de intermediação dos irmãos é bem menor, bem mais precária, pelo feedback que o próprio pastor passou. Isso é uma igreja muito pequena, né, pouquíssimos membros, e a gente está programando todas as nossas duplas que forem para lá com a perspectiva da evangelização. Nós vamos com a perspectiva do... É o que a gente vai simular hoje à tarde, da abordagem, da apresentação do teste do nosso método que nós seguimos, o teste da bondade, a perspectiva do juízo de Deus e a apresentação das boas novas, para, após a pessoa tomar ou não uma decisão, a gente falar. No caso da viagem, a gente vai falar: olha, nós estamos fazendo um trabalho de evangelização aqui que irá durar alguns meses. E como eu vi que você ficou bem sensibilizado com a palavra ou tomou sua decisão por Cristo, nós podemos fazer uma visita a você daqui a 15 dias quando voltarmos. Você aceita essa visita? Ah, sim, aceito. Pronto, você nessa visita a gente vai explicar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E aí você vai pegar o endereço dele, o telefone dele, e aí você vai passar para a direção, para a coordenação do trabalho, porque a gente vai ter, são 3 povoados, e nós vamos ter a estratégia de no primeiro sábado fazer a evangelização do primeiro povoado. No segundo sábado, todo mundo da equipe vai para a evangelização do segundo povoado, mas já vamos deixar alguns discipuladores para implantar o conhecendo o amor de Deus com essas pessoas que ou tomaram a decisão ou aceitaram a visita no primeiro povoado, né? Então, a conexão a ser estabelecida do método da evangelização com o conhecendo o amor de Deus é, após a abordagem, explicar o nosso objetivo de que nós estaremos voltando durante alguns meses com o objetivo de evangelizar, discipular, ensinar a palavra de Deus para as pessoas. E se ela estiver aberta a uma visita, aí daqui a 15 dias nós voltaremos e faremos essa visita a elas. Não precisa dizer que talvez não seja você, seja outra pessoa. No decorrer da semana antes da viagem, você pode entrar em contato com elas e dizer: ô, seu fulano, tudo bem?
E aí, olha, nós vamos estar na sexta-feira, nós vamos estar indo amanhã aí. Você tá lembrado que a gente marcou com o senhor? Olha, quem vai estar indo aí vai ser uma outra pessoa, eu vou estar envolvido com outro, a gente vai fazer uma ação no outro povoado, que é a Cascuda, vamos dizer, ou Bananal, mas alguém vai aí na nossa equipe lhe visitar, viu? Aí você, tá bom, meu filho, estou esperando. Pronto, aí vai vir o discipulador, e esse discipulador ele vai vir com a proposta de implementar o conhecido amor de Deus. Aí ele vai assistir a videoaula da implementação, como fazer a implementação, o que fazer e o que não fazer. E ele vai assistir já a lição número 1, que é a nossa recomendação, que pelo cronograma apertado da viagem, é que ele já faça a implementação e apresente já a lição número 1 no primeiro encontro. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa conexão? Né? Qual a diferença da evangelização tradicional e a evangelização através do curso do Conhecendo o Amor de Deus? Pronto. O curso Conhecendo o Amor de Deus, ele não precisa ser apresentado somente para quem se converteu. A gente vai fazer a evangelização porta em porta e somente quem confessou o nome do Senhor como Salvador é que vai passar por Conhecendo o Amor de Deus. Não. A ideia do Conhecendo o Amor de Deus não é só um discipulado de quem se converteu. Ela também é uma maneira de evangelizar e consolidar. Né? Então, a diferença, respondendo essa pergunta da Sandrinha, é que a evangelização ela é algo ali, uma conversa de 5, 10 minutos, mais rápida, pode durar até um pouco mais, mas mais rápida, de um encontro só. E o curso Conhecendo o Amor de Deus, ele vai trabalhar o mesmo assunto do Evangelho, sempre de uma maneira mais sistemática, em que haverá um processo maior de influência do professor para com o aluno, né, ao decorrer das lições, e a expectativa de uma consolidação desses frutos de forma mais eficaz do que apenas o primeiro contato ali dessa evangelização. Então, a perspectiva do Conhecendo o Amor de Deus funcionar de forma mais eficaz para integrar essa pessoa às atividades da igreja. Né? Nós até dividimos em algum momento lá, uma das lições do Conhecendo o Amor de Deus, a gente chama as pessoas para a igreja, para apresentar o pastor da igreja, faz um pouco homens e devs, uma confraternização lá. Nós fizemos isso em Canache, que foi muito bom, né? E vamos tentar fazer novamente. E eu até falei que teve alguns casos que a pessoa tomou uma decisão depois, lá no final. Né? E tem casos que vem antes. No caso de a gente vai construir um entendimento para que a pessoa chegue a uma conclusão que precisa de Cristo. Mas se o Espírito Santo esclarecer isso antes, lança um convite. Porque é isso que a gente faz isso constantemente nesse curso. E às vezes, quando vai esclarecendo, mas chega a quarta lição, faz o convite, a pessoa sem entendimento construiu tudo ali, mas não quer. Como é que faz? O curso continua ou para ali, Tiago? Oi? O curso continua ou para ali? Na quarta. Se ela não quer, não, continua. Por exemplo, eu tenho um caso que a gente fez de uma pessoa que era afastada da igreja evangélica, mas assim, a experiência dele com a igreja evangélica foi muito superficial mesmo, e casado com a esposa dele era católica. E aí, desde o início do processo, a esposa abriu o coração para o evangelho de uma forma muito bonita. E ele, muito fechado no aspecto de religiosidade dele. Né? E aí, de que ele era um homem bom, que ele não fazia mal, de que mesmo a gente aplicando ali a lição número 2 no médico e tal. Aí, na escolação número 4, a esposa dele tomou a decisão de aceitar Jesus, se converter. Ele disse: não, mas eu já tenho Jesus e é do meu jeito. E a gente viu que ele tem uma cascadura, o coração dele, e no decorrer do curso, ele nem sequer, assim, ele não interagiu com a esposa fazia as atividades, lia a lição, e aos poucos mesmo que a gente foi perdendo a esperança de uma transformação do coração dele, e direcionando o nosso foco de atenção mais à esposa, por ver o Espírito Santo trabalhar no coração dela.
Só que quando chegou na lição número 6, que trabalhou sobre o que é ser um discípulo de Jesus, onde a gente conceituou a morte do eu, o carregar a cruz como uma sentença de morte, aí nessa lição a gente viu o semblante dele quebrantado. Ele disse pra gente: Tiago, quero que você ore por mim, porque hoje eu entendi que eu não sou um discípulo de Jesus. Então toda aquela método de confrontação do pecado, de todo o método de ensino que foi direcionado para a lição número 4, para ele tomar uma decisão, ele não estava pronto, ele não tomou a decisão número 4. E na lição número 6, ele pediu uma oração, mas também não tomou a decisão. Aí isso foi no sábado, e nesse domingo ele não pôde ir à igreja. No outro sábado eu tive um congresso no meu trabalho em Fortaleza, e aí tu participou comigo, Felipe, desse casal. Tu estava, o Selmo e o Rodrigo, né? Pronto. Aí ligaram para mim, dizendo que Tiago, fulano de tal se converteu aos prantos na igreja. O pastor Oswaldo, quando fez o aviso, ele estava aos prantos, correu para lá, se converteu. Obra do Espírito Santo de Deus. Isso não quer dizer que a gente não pode obedecer um método de ensino. Agora, o Espírito Santo pode agir antes do momento da lição número 4, no momento da lição número 4, ou após a lição número 4, ou inclusive após o curso. O curso pode acabar, a pessoa não toma decisão, a Martinha teve esse exemplo, não toma decisão, mas a semente está lá. E o Espírito Santo vai usar outras circunstâncias na vida dele ou dela, e no momento certo aquilo vai aflorar. Eu programei para essa segunda parte a oficina prática. Nós descrevemos 4 pessoas. O primeiro deles, o Marcos, um jovem de 17 anos. Não vou trazer mais detalhes sobre ele. Só a gente vai ter em cada grupo uma pessoa que vai simular essas pessoas. Então eu vou pegar esses voluntários e entregar essas fichas e explicar qual a postura que essa pessoa vai ter em cada grupo. E a gente vai dividir, por exemplo, em 5 grupos. E nesses grupos vai ter ali 2 ou 3 grupos, 2 pessoas que vão fazer a apresentação do Evangelho conforme foi treinado para essas pessoas. Tá? Então o primeiro deles vai ser, o primeiro a ser evangelizado vai ser o Marcos, depois vai ser a Messia, de 42 anos. Tá? O que a gente vai observar, e o objetivo é que vocês apliquem o método estudado de levar eles a um processo de confrontação com a lei de Deus, para que haja a convicção do pecado e seja direcionado ao arrependimento, para que venha, de fato, uma experiência de salvação naquela pessoa. O método proposto. Então nós temos, no primeiro momento, a abordagem. Vou só lembrar. Bom dia, tudo bem? Você teria 5 minutos para ouvir um pouco da palavra de Deus? Leva ele a refletir sobre a perspectiva do que diz Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado por remorso uma vez, seguindo-se após isso o juízo. Você estaria preparado para enfrentar nesse momento? Não é isso que eu desejo para você, mas se acontecesse o julgamento da parte de Deus, por quê? Por que ele disse sim ou não? Aí a segunda parte, você vai aplicar para ele o teste da bondade, ver se ele é bom ou não, fazer ele entender se ele é realmente uma pessoa boa ou não diante dos mandamentos de Deus. Né? Você se considera uma pessoa boa? Vamos ver um exemplo de alguns dos mandamentos de Deus. Aí você vai aplicar os mandamentos. E aí você vai perguntar a ele: você acabou de confessar então que você é uma pessoa mentirosa, ladrona, blasfema, adúltera, homicida, conforme a conversa tivesse desenrolado. Diante
desse convencimento, se esse julgamento for agora, você se consideraria culpado ou inocente? Você acha que você mereceria um prêmio ou um castigo? O céu ou o inferno? A perspectiva desse julgamento pelos seus pecados não lhe preocupa? Você sabe o que fazer o que Deus fez para resolver essa questão? Você sabe o que Deus fez para... Essa pergunta aqui já está aqui. Você sabe o que Deus fez para salvar dessa situação? Você sabe o que precisa fazer para se apropriar dessa salvação? Aí vem as boas novas e depois você está pronto para tomar essa decisão. Aí observe, os voluntários, eu vou passar agora essa ficha para os voluntários e eles vão ter uma descrição de quem é o Marcos, para eles se portarem como Marcos. Eles vão ter uma descrição de qual vai ser a reação do Marcos diante dessa abordagem inicial. Eles vão ter uma descrição de qual vai ser a resposta, a perspectiva do Marcos sobre o julgamento. Quando você pergunta a ele sobre o Hebreus 9:27, os homens se tornaram uma irmã sua vez, você estaria preparado para enfrentar o julgamento de Deus? Então, já tem aqui uma descrição de qual vai ser a resposta dele. A partir da resposta dele é que as duplas vão estar interagindo e comunicando. Quantos tem? Eu fiz 17, mas não Tá. 17. Quem não tem o encarnecinho com métodos, pode passar e pegar. Está vendo mais? Tá vendo mais? Tiago, o exemplo do juiz injusto seria necessário em algum momento? Você tem? Do juiz injusto? Como assim? Sim. A justiça é a bondade. Tá. O anexo da lição 2. Se o juiz, se a pessoa se declarar, não, eu cometi esse crime, mas a partir de agora eu quero fazer o certo, é isso que você está falando? E aí o juiz perdoa eles e é injusto fazer isso. Bem, certo, vamos lá, isso aqui eu vou comentar depois. Agora já é a prática. Vou comentar depois agora. Em algum momento aqui vai ser isso aí vai ser um gancho importante para retomar a questão. Mas vamos lá. Agora eu já não vou mais. Vou fazer depois do debate da prática. Então, qual vai ser a reação dele quando ele for confrontado com os mandamentos? Já está escrito aqui qual vai ser a postura dele. Qual o destino que ele acha que vai ter diante do teste da bondade? Se ele acha que mesmo assim vai para o céu, porque ele é uma pessoa boa, não é tão má assim, ou se ele acha que ele vai para o inferno mesmo, reconhece que dentro da transgressão vai para o inferno. Isso me preocupa. Pode ser que ele diga até que não estou preocupado com essas coisas, não, ou sim. Você sabe o que Deus fez para lhe oferecer salvação? Ele já vai ter a resposta pronta também. Como você pode fazer para se apropriar dessa salvação? Ele também já vai ter uma resposta programada aqui. Qual vai ser a reação dele diante da apresentação das boas novas? Os primeiros dois exemplos, essa parte aqui já está programada por mim. Mas o terceiro e quarto exemplo vai estar em aberto para o voluntário responder conforme a persuasão das pessoas que forem. Então, no caso, a gente não vai ter acesso ao conteúdo desse papel. Vai discutir. As pessoas que vão evangelizar, não. Só os que vão fazer a representação das pessoas que vão ser evangelizadas. Né? Qual vai ser a resposta dele diante do convite e qual vai ser a resposta dele diante da pergunta, da conexão com o conhecimento do amor de Deus. Porque no final nós vamos fazer a conexão com o amor de Deus. Lembra qual foi a conexão com o amor de Deus que eu fiz, que eu falei? Nós estaremos voltando aqui daqui a 15 dias e gostaríamos de fazer uma visita a você. Eu vi que Deus tocou no seu coração em meio a esse processo, onde a gente vai poder explicar melhor algumas coisas, alguns
alguns assuntos da palavra de Deus, você estaria aberto para essa visita? Faz essa conexão. Isso lá no povoado. Isso lá no povoado. Né? Vamos então, eu vou pegar, como são 4 personagens, para a primeira rodada, eu vou pegar 4 homens. Vamos dividir em 4 grupos, tá? A segunda rodada eu pego 4 mulheres, que vai ser uma mulher que vai ser evangelizada, para se representar essa mulher. E vou explicar como fazer. As almas ao teu lado estão clamando, e o que é que você vai fazer? Estão sedentas e querem saber mais a respeito desse nosso Deus.